Olá, Graziela, estamos em mais uma verificação do exercício E6 na turma 7914. Então, vou abrir o seu exercício. Já foi informado sobre essas informações, esses links. Então, nesse primeiro momento, vou dar não e não quero abrir o seu pool de recursos. Os avisos que apareceram já foram comentados em verificações anteriores. E agora no exercício E6, nós já vimos escopo, tempo, recurso. E estamos agora vendo o custo do nosso projeto. Lembre-se que nós fizemos o nosso planejamento com o mais cedo possível, o mais rápido possível. Vou ver aqui. Não levando em consideração as limitações dos recursos. E nós temos então um cronograma do seu projeto. Depois inserimos recursos e aí vimos suas limitações e provavelmente nosso cronograma aumentou devido aos problemas, devido a não ter todos aqueles recursos naquele momento ou quando precisarmos. E aí este foi o segundo estágio do nosso cronograma. Nós salvamos a baseline e levamos em consideração as restrições de recursos, tanto material quanto de pessoas, podendo através dos passos que a gente viu controlar e nivelar o estoque desses recursos. Aí vamos ver aqui. E aí a gente consegue nivelar e controlar esses recursos. E agora nesse terceiro estágio estamos vendo restrições financeiras. Então nós podemos ter os recursos disponíveis no mercado, mas será que temos dinheiro para comprar ou alocar todos ao mesmo tempo? Para comprar em cash, à vista? E até, no caso de material, será que a gente tem estoque também? Porque às vezes a gente pode até ter no mercado, ter o dinheiro, mas a gente não tem logística, não tem estoque para comprar e guardar o material. E aí, será que a gente tem que fazer um planejamento financeiro, analisar o fluxo de caixa e de repente comprar a prazo? Não comprar tudo agora, deixar para comprar no meio do projeto? No caso dos nossos recursos material e humano, e agora colocando recursos financeiros, saindo daquele modo onde que a gente tem todo o dinheiro do mundo a hora que a gente quer. Então a gente passa a ver a situação financeira do nosso projeto. Enfim, então temos agora restrições financeiras. Então temos que falar sobre dinheiro e como a ferramenta nos ajuda a programar tanto o dinheiro que entra quanto o dinheiro que sai. Fazer análise do valor agregado, entre outras análises que estão no nosso livro texto, no guia de exercícios e que você viu em sala de aula. E para isso nós fizemos os passos que são recomendados, que nos ajudam a ver os recursos financeiros. No caso do E6, nós vamos do passo 15 ao 19. Não estou vendo o 19 aqui. 15, 16, 17, 18. Você não fez o passo 19. Você já entregou o exercício com essa pendência, sem o passo 19. Então, eu já vou te dar logo o seu primeiro número de verificação, de controle, e vai ser o seu número 6. Então, seu número é 06, primeiro número. E, além dos passos 16, nós também pedimos outros passos e tarefas por questões didáticas. Então, vou verificar se os mesmos foram feitos. No caso,
o seu E6A. Então, comentei novamente sobre esses links. Vou falar não e não vou abrir também. E aí vejo que você usou campo Resource Names como auxílio, porque a gente não pede ele, provavelmente você usou como auxílio. Então eu vou tirar ele e vou ver a sua tabela. Duration, custo. Então agora está ok, tirando o Resource Names. Então vejo que você alocou o verba 1. Então você acabou salvando o custo 1, mas você na hora que fez, você não apagou os valores que você tinha colocado antes. Você não fez conforme o guia. Tá vendo que o valor aqui do custo 1 não se altera? Eu ponho 0 aqui e ele não se alterou. Diferentemente se eu colocar 0 aqui. Viu? Por causa da alocação do verba 1, que é um recurso. Então você salvou o custo do projeto no custo 1, mas não apagou depois os valores aqui. Então você já fica com essa pendência. Nem sei se você conseguiu ver o que a gente queria na parte de custo. Vou até verificar aqui. Você pediu para somar. Então tá ok. Só que, como eu disse, ele não está somando aqui. Você salvou os valores, mas não apagou aqui. Você pulou algum passo do guia de exercício. Fora isso, ficou também faltando as configurações de texto que a gente pede aqui do Milestone e as outras configurações dele. Foi só do Milestone, mas a gente pede as outras daquela cor azul que você também não fez. Então você entregou a 6A, mas não fez o solicitado e já também não fez o passo 19. Então já temos bastante pendências aí. Vou te dar mais um número de verificação, o número 86. Então não vou salvar aqui. E vou abrir o seu pool de recursos. Então vou abrir no modo somente leitura. Ok. Não. Ok. Vou ver se possui o campo lookup outline code 8 que a gente pede. Eu vou ver sua tabela. The indicators name. Não temos o budget, temos o type,
Outline Code 8, classe de custeio que é solicitado no 8A, ok. Material Label, grupo, unidades máximas, ok. Então ficou faltando apenas o campo budget. Então vou inserir aqui, vou escrever budget, que a gente chama de dotação orçamentária pelo guia. Orçamentária. Então, faltou esse campo, temos essa pendência que você não fez. Vou dar OK e aplicar. Então temos agora o nosso budget, nossa dotação orçamentária. E você, no caso aqui de financiamento e aporte de horas, já vejo que não colocou eles como dotação orçamentária, como recurso do tipo budget. E aí vai dar aquele problema que você nos perguntou. Quando a gente chegar no passo 18, aí eu vou poder te mostrar melhor. Inclusive, separei até aqui, aproveitei que houve um telefonema e vi que você tinha feito essa pergunta dos campos que você não conseguiu acrescentar lá e por que você não estava conseguindo fazer. A gente foi respondendo e no final, olha, respondeu dia 14, várias respostas no dia seguinte, e no final que você nos enviou um arquivo, deixa eu ver aqui, você nos enviou um arquivo em Word em algum momento, aqui, um arquivo em Word em algum momento, e eu vi que não estava na linha 0, e aí eu falei isso, que você provavelmente não criou conforme solicitado, classificados como budget ou dotação orçamentária, porque pela sua imagem estavam abaixo da linha 1. Se a gente for ver aqui no teu passo 18, cadê teu passo 18? Esse aqui é o pool de recursos. Então vamos ver aqui, passo 18. E aí, pelo que eu estava vendo aqui, você colocou financiamento aporte de horas abaixo da linha 0. E aí por isso que você não estava conseguindo fazer aquele controle. E aí aqui, financiamento aporte de horas, a gente deve colocar ele como sim. Essa informação aqui diz que não pode ser mudado porque já foi alocado e inválido, então ele pede para remover. Então eu vou tentar remover aqui, recurso, assignment, e vou remover e remover. Vou voltar, vamos ver. Sim, agora foi. Inclusive já estou até me adiantando, estou vendo passo 18 por causa da tua dúvida. E agora sim, na linha 0, eu vou adicionar o aporte de horas e o financiamento aqui, financiamento. Tá falando que tá o mesmo recurso 2 vezes no mesmo, mas não entendi o porquê do mesmo recurso tá 2 vezes aqui. Aporte de horas, financiamento. Agora foi, devo ter feito alguma coisa. E aí você consegue alterar esses valores dentro
do seu projeto. Mas aí eu já estou me adiantando, vou voltar aqui. Quando eu chegar nessa parte, eu continuo falando. Embora eu acho que eu tenha que manter seu pool de recursos aberto, porque eu não salvei. Então eu vou deixar ele aberto aqui. E vamos voltar para o teu exercício. E agora nós temos que verificar o seu arquivo em Excel, que a gente pede também. Deixa eu ver aqui. Está abrindo o arquivo Excel. E aí temos a sua curva S do seu projeto. E aí você fez com os campos custo. Você usou custo 1 base. Deveria ser o baseline cost, né? Ou o custo base. Não sei porque tem um. De repente você salvou vários custos diferentes na sua linha de base. Enfim, você usou o custo 1, se você soube usar, ok. Temos o custo acumulado, o cumulative cost, e o cota no português, no inglês se chama BCWS. Então, ok. Você fez de 11 de maio a 20 de julho. O custo 1 tem alguns valores zeros aqui. Isso pode ocorrer devido à não atualização da sua linha de base. E aí, quando eu tiver esse seu exercício, vou falar melhor sobre isso, vou verificar lá. E aí temos um custo acumulado, aqui ele se repete, e temos a cota. Ou pode ser que o seu projeto acaba aqui, ou você não atualizou a linha de base. Então, no seu exercício, eu vou verificar isso. E aí temos uma diferença do custo acumulado para a cota, para o BCWS. Diferença de 2.000 aqui, 3 centavos, enfim. Diferença de 2.000. E aí você não nos disse o porquê dessa diferença e nem as diferenças desses campos custo, né? Qual a diferença desse campo custo para esse, você não explicou, não explanou, não definiu esses campos e não nos disse a diferença entre eles. Então ficou essa pendência. E aí a gente pode ver aqui o custo acumulado, o cota, a diferença, né? Graficamente deles, o seu custo e a sua linha de base do custo. Então, por aqui, vemos que a sua linha de base do custo está diferente do seu custo. Então, provavelmente aqui a sua linha de base não deve ter sido atualizada, ou se você atualizou, logo depois o seu projeto não saiu como esperado. Alguns custos aumentaram. Que aumentou, aqui aumentou pouco, mas aumentou. E aí teve um aumento de custo ao longo do seu projeto. Então você consegue verificar, consegue ter essa visualização com a ajuda do Excel. No Project você consegue ver também. Então o seu arquivo Excel está ok. Faltou dizer
sobre as diferenças desses campos, tá? E o custo, o baseline cost 1 era para você ter usado o baseline cost normal, mas se você entendeu e soube utilizar, tá ok. Então vou fechar. E agora vou verificar seu exercício em si e vou ver o seu passo 15. Então, seu passo 15 tá ok. Uma coisa que eu tenho percebendo, que eu estou percebendo aqui, é que você não está fazendo a formatação do texto conforme a gente solicita. Tanto aqui que a gente pede também para você marcar aquelas tarefas o que você coloca preço fixo. Então a gente pede para você botar com fundo preto e branco. Então vou dar um Ctrl C aqui. E aqui. A gente pede para você fazer isso, você não fez, e nem a formatação do texto também, conforme a gente solicita, a gente pede. Então aqui já vejo que você salvou a sua baseline, tá com valor aqui, ok. Embora tenha muitas coisas que estão com valor zero, provavelmente você não alocou recursos. Então aqui temos o nosso custo total, que você não renumerou, que é a soma de todas as outras variáveis, né? E o custo base, que é o valor planejado, o valor salvo da nossa linha de base. E aí, às vezes, no decorrer do nosso projeto, você pode ter algumas alterações, porque houve inflação, aumentou, houve greve, choveu, juros, enfim, por algum motivo. E aí o valor do seu campo cost para o seu valor planejado é diferente. No teu caso aqui você não tem um valor de overtime cost, todos os valores do seu custo você colocou como prorated, quer dizer, você colocou ele como pagando mensalmente um valor médio, né? Mas você poderia ter colocado como pague tudo no início ou pague tudo no fim daquela tarefa. Então, são formas de pagamento, formas de você ajustar o seu recurso financeiro na hora do seu projeto. Por exemplo, compra de material, pode ser que você não consiga pagar em várias vezes no decorrer do seu projeto. Provavelmente você vai ter que pagar tudo no início. E você, por exemplo, caso contrate uma empreiteira no seu projeto, você pode ter a opção de pagar no final, quando ela terminar aquele projeto. Então, são formas que estão disponíveis no Project e que nos ajudam a controlar o recurso financeiro. Outra coisa interessante, e que eu vou verificar aqui também, aqui, na sua linha de base, é que você salvou a sua linha de base na quarta-feira, você fez uma cópia dela para linha de base 1 também, salva na mesma quarta-feira. Então você aprendeu aqui como se mexe na linha de base, como se salva,
E eu já mostrei também no exercício anteriores. Uma coisa interessante aqui é que você poderia, por exemplo, salvar a sua linha de base para a linha de base 3, por exemplo. Vou dar OK aqui. E aí você tem... poderia ter salvo na 2. Mas aí você poderia, por exemplo, ter salvo várias linhas de base no decorrer do seu projeto. Conforme falei no início da correção, por exemplo, no primeiro momento do planejamento, que foi com todos os recursos, todo o dinheiro disponível, tudo mais cedo possível, mais rápido possível, você não teria o custo ainda, mas teria um cronograma. Depois, no segundo momento, você poderia salvar na sua linha de base 1 com as limitações do recurso, e aí você iria ter um outro cronograma e já teria preço. E agora, nesse terceiro momento, com as limitações tanto dos recursos material, humano, como financeiro, e aí você teria um outro cronograma e inclusive poderia ter um preço diferente devido a essas limitações. E aí depois você poderia comparar do que foi planejado inicialmente até agora com as limitações, o que houve de modificação no seu projeto. Outra coisa interessante é que eu vou salvar, por exemplo, vou atualizar a sua linha de base 3, que na verdade eu que fiz aqui, e vou pedir para o Project atualizar ela. Eu vou dar OK, sim. Se você for ver aqui, ele salvou a linha de base. E aí eu vou inserir aqui baseline, se não me engano é 3 agora, isso, baseline 3, não, então tem que ser baseline não, right, inserir base line 3 cost. Agora sim. E aí, como eu salvei novamente essa linha de base, os valores dela estão atualizados conforme o projeto. Então você não tem a diferença para a sua linha de base normal. Então é apenas, inclusive a diferença está até aqui no gerenciamento do projeto. Apenas demonstrativo. E aí vamos para o próximo passo. Esse aqui é um passo simples, apenas com o intuito de ver o seu preço de venda, calcular o seu preço de venda a partir do preço de custo do seu projeto. E aí nós temos algumas fórmulas aqui. Você usou o número 11, ok. E nós temos o preço de venda. O preço de venda tem a fórmula mais 20%, então tá ok. Então esse é um passo simples, apenas com esse intuito, que nos ajuda a calcular preços, valores, através das fórmulas do Project. Próximo passo 16. É um passo onde divide o dinheiro por nível org, então posso ver quanto cada setor gasta. E aí aqui temos um detalhe interessante. Você vê, por exemplo, o valor salvo na sua linha de base. E aí você já viu que tem uma diferença da sua linha de base para o custo real. Então isso serve para você ver o valor planejado ou o valor da sua linha de base.
No entanto, esse valor pode não ser real dentro do seu projeto. Então seria interessante você colocar uma outra linha de base aqui ou atualizar a mesma. Ou usar o campo custo, por exemplo, custo total. Então, eu já vi que está certo, mas eu só vou verificar o uso do filtro. Então, milestone diferente de sim, não igual a sim, ou seja, milestone não entra. E vou ver o seu grupo, que é o Outline Code, que é o org, né? Outline Code 10. Então, ok, passo simples também. Vamos para o próximo, 17. Montar o desembolso financeiro. E aí, nesse modo, nós conseguimos ver o gasto do dinheiro ao longo do tempo. E uma coisa importante é que a gente consegue ver quanto que está sendo gasto, nesse caso aqui semanalmente, e se o seu projeto é financeiramente viável. Às vezes não é, mesmo você tendo dinheiro. No caso aqui, por exemplo, na primeira semana você não tem dinheiro, na segunda você também não tem, enfim, isso também devido à sua não atualização da sua linha de base. E aí você pode alterar esses valores. Por exemplo, vou botar um 78 aqui, posso botar 3.000 aqui, e aí você vai verificando quanto que você precisa naquele período no decorrer do seu projeto. Vou voltar para não alterar o mesmo. Então, isso é o que a gente queria ver no passo 17, também é um passo simples. Embora aqui não esteja na ordem que a gente solicitou, o baseline vem primeiro. Então eu vou mexer o curso para baixo, baseline, curso, o ponto de curso para baixo, BCWS. Então agora está na ordem que a gente pede. Então isso aqui não é nada demais, mas fica para você aí caso você não soube fazer essa alteração. E aí vamos para o passo 18, montar a dotação orçamentária. E aí nós temos aqui o financiamento a por de horas, que eu agora, durante a correção, coloquei, porque você não tinha colocado ele como budget no seu pool de recursos. Inclusive tive que manter ele aberto para não ter que salvar o teu projeto, fazer alteração depois. Uma questão de controle pessoal meu, e aí eu não gosto de fazer isso. E aí, agora sim, nós temos aqui o work. Nesse momento não é tão necessário, e agora nós temos o curso, o budget curso e o work no decorrer do seu projeto. E aí, por exemplo, você disse que você não tem dinheiro, seu budget curso é 0 e você também não tem pessoas, não tem horas para trabalhar naquele projeto, seu budget work é 0. Então, no caso do work, você vê que precisa de 1.295 horas. Então, você pode aqui no aporte de horas mexer isso. Então, posso botar 10 horas. E aí, no seu projeto, você tem isso aqui durante o seu projeto, 0.2 horas, só que você não precisa disso, você precisa de mais. Então, vou colocar 1.295. E o seu financiamento, no caso aqui, não está o valor, mas se eu não me engano era 34.000. 34.000. Mas a gente pode vir aqui no passo 15, 34.003. Então dou Ctrl C aqui
do Ctrl V aqui. E aí agora sim temos o dinheiro e o custo no seu projeto. E aí você pode avaliar também se você consegue pagar o teu projeto naquele prazo, naquele tempo. No caso, seu timescale aqui está no período de semana, não deveria estar no período semanal. Então vou botar apenas um tiro aqui, mensal. E você verifica no seu guia de exercício se é mês e se tem dia, ou se é mês e semana. Eu sei que aqui a visão é mensal, vou colocar mensal. Então vou dar OK aqui. E aí você consegue verificar se você consegue pagar, distribuir as horas do seu projeto para conseguir realizar aquele seu projeto. E aí você pode ter casos de, por exemplo, aparentemente você ter mais dinheiro, mas não quer dizer necessariamente que você consiga pagar e realizar aí o seu projeto. Isso depende de você conseguir pagar as suas despesas mês a mês. Então vou voltar para o caso aqui, 34.003 centavos, e aí nós conseguimos avaliar dentro das configurações que você colocou de pagar os custos mês a mês. Vamos voltar aqui, passo 15, do prorated, se você não colocou nem no início nem no final, não teve custo overtime cost, teve custo fixo de apenas 1 centavo, enfim, dentro dessas configurações do seu projeto, a gente consegue ver o seguinte: no primeiro mês você não tem dinheiro, o seu projeto custa em maio 10.367 e você só tem apenas 8.500. Então fica uma diferença aí de quase R$2.000. E aí como é que você faz para pagar essa diferença de 2.000? Você paga no próximo mês com juros, correção, inflação, seus empregados não receberam e aí eles não vão querer trabalhar, enfim, né, você tem que avaliar isso aqui. E aí em junho você tem 10.000, quase 11.000 de custo e tem 13.700. E aí tem que avaliar o seguinte: você tem 13.700, mas seu custo é 10.800 mesmo? Ou vai ter mais quase 2.000 aqui para vir para cá desse custo remanescente? Isso sem considerar juros, inflação e outras coisas. Se você considerar isso, juros, correção monetária, provavelmente você não vai nem conseguir pagar o mês de junho. Mas digamos que você consiga pagar. E aí em julho você não consegue pagar, tem uma diferença de quase 1.000 aqui. E aí você não consegue pagar, então 12.000, 11.769. E aí nos outros meses você não tem mais custo aqui no seu projeto. E aí você tem que ver, tem que avaliar essas informações. Então você ter o dinheiro não necessariamente significa que aquele projeto é executável, é realizável. Como você viu aqui, você pode ter o dinheiro, mas você pode ter o dinheiro numa hora em que você não precisa dele. No caso, junho. E os meses que você precisa, você não tem. Então aí você tem que avaliar se você, de repente, vai começar mais tarde, vai atrasar o seu projeto de forma que você consiga diluir os valores. Enfim, é uma informação importante e você tem que saber, como gerente do projeto, administrar e saber se você tem dinheiro para pagar o seu projeto
ao longo dos períodos de execução. Dito isso, iria verificar seu passo 19, que também é um passo simples, mas você não fez. Então, vou te dar mais um número nessa sequência de controle, o número 38. Número 38, vou dar mais um número 71. 71. Então, ficamos com algumas pendências nesse seu E6, principalmente aqui, financiamento a por de horas, que você não colocou dotação orçamentária, isso está escrito no guia, e aí quer dizer, é um pouquinho mais de cuidado na hora de ler e fazer o exercício, mas fiz aqui para você, demonstrei como é que se faz, está resolvido, inclusive respondi no Moodle também. Caso tenha ficado ainda alguma dúvida, coloque no Moodle, ou você pode ligar para mim, você tem o meu número, inclusive a gente se fala pelo WhatsApp, e aí a gente vai se falando. Mas mesmo ligando para mim, peço para colocar a dúvida no Moodle para ficar registrado. Dito isso, até a próxima. Tchau, tchau.